Quais as diretrizes que o presidente da República, eleito em outubro, deve seguir? Quem responde são os principais gestores do país, eleitos na 14ª edição do Prêmio Executivo de Valor. Essa é uma pergunta bem fácil de responder, né? O que fazer? Na minha opinião, manter as conquistas sociais, acho que é muito importante. Mas controlar um pouco os gastos públicos, ou controlar muito os gastos públicos para poder ter mais poder de investimento. Acho que isso é o que tem que ser feito no curto prazo. E no curto, no médio e no longo prazo, investir em educação é o que o país precisa. Todo tipo de educação, educação formal, educação técnica, educação tecnológica, educação ética, é o que o país necessariamente precisa para dar a grande virada. Quem está mais preparado, eu faço votos que quem ganhe esteja preparado para fazer essa grande virada. Situação ou oposição? Difícil responder. Eu acho que vai ser uma briga boa. Eu acho que a situação tem grandes qualidades, acho que a oposição tem grandes qualidades e eu acho que o debate político vai enriquecer muito o próximo governo. Eu acho que ele deve montar uma agenda para desenvolvimento de infraestrutura. Acho que o crescimento sustentável brasileiro hoje encontra alguns gargalos na área de infraestrutura como um todo. A gente tem ouvido falar muito disso agora por conta dos eventos da Copa, das Olimpíadas. Eu acho que o momento do mundo hoje inspira você ter uma agenda para atrair capital privado e, de fato, ter uma infraestrutura que seja um orgulho dos brasileiros. Olha, eu entendo que talvez nesta agenda de infraestrutura você precise de reformas. Aí é uma opinião pessoal. Acho que o governante que está instalado, com uma perspectiva de só mais um único mandato, talvez tenha mais condições de desenvolver essa agenda. Olha, a gente fala, tem tantas coisas, né, do que o Brasil precisa. O Brasil é muito mais um continente do que um país, mas acho que basicamente olhar com bastante atenção para as questões da educação no país, no Brasil, de uma maneira geral, a estrutura tributária, que eu acho que é fundamental, e principalmente como desburocratizar o Brasil para que ele possa, de fato, criar um cenário mais empreendedor. Olha, eu acho que ambas. Eu acredito muito numa situação onde é possível que um líder que possa, de alguma maneira, colocar algumas questões acima dos partidos, né, e articular isso com todos os partidos, porque eu acho que boa parte da solução do Brasil é de muito longo prazo. Não dá mais para dizer que o Brasil se resolve a cada ciclo de 4 anos. Então, acho que qualquer seja posição ou oposição, que conseguir liderar um projeto de longo prazo que trate dessas questões, eu acho que o país como um todo vai ter um ciclo de desenvolvimento muito grande. Olha, eu acho que nós estamos numa fase no Brasil onde, com o surgimento de muitos consumidores que entraram em função do crescimento da classe média, cada vez mais as pessoas querem melhores serviços, melhores produtos, mais acesso a itens que são itens fundamentais na vida de cada uma das pessoas. E eu acho que todos nós, como sociedade brasileira, temos que entender esse momento e temos que trabalhar fortemente para atender a esses anseios da sociedade. E eu acho que o que deve estar pautando a preocupação de todos aqueles que se propõem a dirigir o nosso país é exatamente dar um salto para que o país ele possa atender a essa demanda desses cidadãos que, de alguma maneira, se tornaram também consumidores, e alargar ainda mais esse contingente, fazendo com que mais pessoas tenham educação, tenham saúde, tenham serviços públicos adequados e que possam contribuir através da sua ação individual para que o nosso país se torne um país mais competitivo, um país mais justo e que possa estar com méritos entre as maiores nações do mundo. Olha, eu acho que a gente está começando um processo eleitoral agora, talvez até seja um processo eleitoral um pouco diferenciado em relação às eleições anteriores, já que nós vamos ter um grande evento aqui no Brasil. E eu acho que a gente começa a ver as propostas dos diversos candidatos, né? Eu acho que nós temos, nesse momento, 3 candidaturas bastante consolidadas, né? E começamos a ouvir as propostas de cada um desses candidatos. Eu acho que, na medida em que eles forem oferecendo as suas soluções, oferecendo as suas propostas, nós vamos ter condição de avaliar melhor, toda a sociedade brasileira, qual é o melhor caminho a seguir. E que talvez até possa ser um mixto, né? uma combinação de propostas
que venham a ser oferecidas por todos os candidatos. Eu acho que muito importante é que a gente tenha um sincronismo perfeito, né, entre aquilo que o Executivo vier a propor e o Congresso Nacional, porque a gente sabe que existem reformas que ainda estão pendentes na sociedade brasileira e que não vão se realizar somente pela proposta de um presidente, seja ele qual for, mas que será implementada se o Congresso Nacional entender que no primeiro ano, especialmente desse nosso calendário tão especial, a gente tenha a energia e o foco suficiente para que essas propostas possam ser implementadas. O principal ponto é produtividade. Eu acho que o Brasil avançou muito na redistribuição de renda, o Brasil avançou alguns aspectos essenciais para conduzir, para chegarmos até aqui. Mas quando a gente olha exatamente o que o Brasil precisa enfrentar, tudo que o Brasil precisa fazer para se igualar aos seus pares internacionalmente, realmente a produtividade seria a palavra de ordem desde o primeiro dia de qualquer que seja o novo presidente. Na verdade, temos 3 grandes candidatos, tá certo? Eu acho que todos os 3 teriam condições. Eu acho que o mais importante aí é a vontade de querer fazer. Eu acho que é importante para que realmente mude o país, avance naquilo que a gente precisa avançar, é ter uma determinação desde o primeiro dia. É isso que nós esperamos, qualquer que seja um deles. Bem, eu acho que tem alguns pontos que vêm sendo discutidos há muito tempo e deveriam ser implementados. Eu acho que reforma tributária é pendente, é um assunto recorrente, eu acho que é uma prioridade muito grande, até por causa do custo do Brasil. Eu acho que o investimento em infraestrutura é absolutamente necessário para o horizonte dos próximos 4, 8 anos. E também o assunto recorrente de segurança no país é uma coisa séria que tem que ser tratada de forma mais estruturada.